Uma boa noite a todos. Estamos de volta. É uma alegria estar podendo compartilhar a palavra de Deus com você. Muitas saudades de todos, né? Não podemos nos abraçar, mas o nosso coração está com você, em amor, em dedicação, em oração. Amém? Eu quero ler um versículo bem curto, mas muito importante, que está registrado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5. Eu quero ler apenas o versículo 17, né? Continue orando. É o tema desta mensagem. Continue orando. O apóstolo Paulo diz assim: orem continuamente. Há uma outra tradução que diz: orem sem cessar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua unção e a inspiração necessária para levarmos esta palavra tão importante, mas muitas vezes ignorada, negligenciada. Que tenhamos, Pai, uma profundidade na oração. Que a Tua graça esteja sobre nós e que possamos abordar, Pai, estes 3 pontos, essas 3 verdades a respeito de oração nesta noite. Noite de restauração. Que o Senhor possa restaurar a nossa profundidade nesta virtude, nesta prática, neste privilégio, neste mandamento de orar. Em nome de Jesus. Amém. O pastor e escritor Rick Warren, falando num dos seus livros a respeito da oração, ele diz assim: as pessoas podem rejeitar nosso amor, ou rejeitar até mesmo as nossas palavras, os nossos argumentos, mas as pessoas nada podem fazer contra as nossas orações. As pessoas são indefesas contra as nossas orações. O escritor e diplomata português José Maria Essa de Queiroz, ele disse: quem não conhece o poder da oração é porque não viveu as amarguras da vida. E eu concordo tanto com Rick Warren como com essa de Queiroz. John Wesley, né, que foi um reverendo anglicano e teólogo britânico, foi o precursor do movimento metodista renovado, ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Era filho de um sacerdote também anglicano, e foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Imaginou? Com respeito à oração, John Wesley disse o seguinte: nossas orações precisam ser apoiadas em um poder que nunca esmorece, numa persistência que nunca aceita não como resposta, e numa coragem que nunca se rende.
Eu vou repetir o que disse John Wesley no século XVIII. Nossas orações precisam ser apoiadas em um poder que nunca esmorece, numa persistência, num finco que nunca aceita não como resposta, e numa coragem que nunca se rende. Aproveitando a mensagem que foi pregada pelo Bispo Tito, na quarta-feira próxima passada, onde ele deixou claro pela palavra de Deus sobre o cuidado que nós temos que ter em ser superficiais. Infelizmente, nossas orações a Deus são muito superficiais. Não tem profundidade. Usando as palavras que o Bispo Tito trouxe aqui na quarta-feira próxima passada, nossas orações são muito rasas, são muito vulneráveis. A primeira verdade que eu quero deixar registrada aqui nesta noite de restauração, porque nós estamos pedindo, estamos orando para que tenhamos, amados, uma restauração da profundidade com Deus, da profundidade nesta bênção, neste privilégio, nesta honra de orarmos. Quando Samuel já estava de cabelos brancos, idoso, estava com os seus filhos, com o povo de Israel, ele havia orado a Deus em razão de o povo de Israel pedir também um rei, como as outras nações também tinham o seu rei. E Samuel levou isso a Deus, e Deus disse assim: atenda ao povo, atenda e faça o que eles estão pedindo. E Samuel, já idoso, vivendo entre o povo de Israel desde a sua juventude, desde o seu nascimento, houve um momento em que o povo percebeu que havia errado, que havia pecado. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 19, diz assim: e todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, clame ao Senhor, o seu Deus, em favor dos teus servos. Isto que o povo estava dizendo. Para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel, versículo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir ao Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir outros ídolos ou ídolos inúteis, para que nada valem, nem podem salvá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Aleluia. Pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Então, o povo pediu a Samuel que orasse, que abençoasse, né? Este povo que havia pecado, havia transgredido, havia entristecido o coração de Deus. Então, Samuel, no versículo 23, diz algo assim inusitado, né? Quando ele recebe o apelo do povo de Israel, ele diz assim:
E longe de mim que eu peque contra o Senhor. Versículo 23. Deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Então, a partir desta declaração de Samuel, profeta de Deus, a primeira verdade que eu quero deixar registrada aqui é o seguinte: quando deixamos de orar, pecamos contra Deus e transgredimos a sua palavra. Que é o que o Samuel afirma aqui. Que ele responde ao povo de Israel que havia pedido para que ele orasse e intercedesse em favor do povo. E longe de mim que eu esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. O apóstolo Paulo viveu um conflito. E o conflito que ele viveu, nós também vivemos. Quando ele diz lá em Romanos, capítulo 7, verso 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Falando, amado, tá? Do pecado, da transgressão. O apóstolo João, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando ele perguntar para você o que é pecado, pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus diz que nós temos que orar. Orar continuamente. Orar a tempo e a fora de tempo. Quando nós deixamos de orar, nós pecamos contra Deus e contra a sua palavra. Mas Jesus, amados, numa das suas parábolas, ele contou essa parábola, para mostrar aos discípulos, aos apóstolos e a nós, que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. O grande problema é que nós oramos de vez em quando, para não dizer que nós não oramos. E o outro problema é que nós desanimamos, quando a Bíblia diz que nós não devemos desanimar. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nossas orações, queridos, devem abrir os nossos olhos para ver o que o nosso Deus é e o que Ele vai fazer de modo autêntico e sobrenatural. Jesus contou nesta parábola sobre aquela viúva e aquele juiz numa determinada cidade. Esta viúva que todos os dias ia ter a presença daquele juiz. Excelência, magistrado, julgue a minha causa contra o meu adversário. Diz a palavra de Deus que por algum tempo, esse juiz que não temia Deus, que não respeitava pessoa alguma, eu tenho até minhas dúvidas se ele realmente praticava a justiça. Ele não quis atender esta mulher, não se importou com ela. Mas essa mulher todos os dias estava ali. Excelência, magistrado, julgue a minha causa contra o meu adversário. Aí este juiz que não temia Deus, que não tinha respeito por pessoa alguma,
disse consigo mesmo: olha, é verdade que eu não me importo com as pessoas, mas é o seguinte, eu vou atender esta mulher, para que ela não venha novamente aqui no tribunal. Eu vou julgar a sua causa, para que este incômodo não venha mais me perturbar. Aí Jesus disse assim na parábola: observe, atentem o que disse este juiz injusto. A Bíblia diz que ele era um juiz injusto, que resolveu atender aquela mulher e fazer a justiça. Será que Deus não vai nos ouvir? Será que Deus não vai nos atender? Embora pareça demorado em nos ouvir e nos responder. Aí Jesus diz assim nesta parábola, termina desta forma: em verdade vos digo que depressa fará justiça. Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar uma confiança, uma fé na terra? É isso que Deus espera de nós. Então não deixe de orar. Longe de mim que eu deixe de orar, né, por vocês, pecando contra o Senhor. A segunda verdade que eu quero deixar registrada aqui a respeito da oração, eu já disse isso aqui em certa ocasião, mas é importante a gente relembrar as verdades de Deus. As orações podem até mesmo mudar decisões de Deus. As orações podem até mesmo mudar as decisões de Deus. O rei Ezequias, rei de Judá, adoeceu, a sua doença se agravou, continuou se agravando. Deus mandou o profeta Elias, melhor dizendo, Isaías, até o palácio. E diga a Isaías: olha, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Então Isaías entrou no palácio e disse estas palavras ao rei Ezequias, rei de Judá. Deixou o palácio, estava caminhando pelo pátio. Neste instante, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diz a palavra de Deus que ele chorou de forma copiosa. Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com integridade. Senhor, eu tenho tido uma vida devotada ao Senhor. Eu tenho feito o que o Senhor aprova. Olha os argumentos que Ezequias usou. Deus havia mandado um profeta lá, o profeta Elias, dizendo que ele iria morrer. O profeta estava no pátio do palácio, voltando. Deus disse: Isaías, pare e volte e fale ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou dar a ele mais 15 anos de vida. E ainda vou dar a vitória sobre todos os inimigos de Judá. Veja, queridos, que as orações podem até mesmo mudar as decisões de Deus. Quando Moisés, com todo aquele povo no deserto, Deus perdeu a paciência. As pessoas começaram a manifestar um desejo de voltar ao Egito.
Achavam que iriam morrer naquele deserto. Reclamaram da falta de pão, de comida, de água. Se revoltaram contra Moisés e Arão. E Deus decidiu, amados, exterminar aquela geração. E fazer de Moisés um novo povo, uma nova nação. Deus já havia determinado. Então Moisés se coloca como intercessor. Ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a orar sem cessar. Ele começa a argumentar continuamente: Senhor, o Senhor fez promessas aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel. Como vai ficar a aliança que o Senhor estabeleceu com o nosso pai Abraão? E os egípcios e as outras nações vão dizer que o Senhor não teve força, não teve braço para conduzir esse povo até a terra da promessa. E o que será, Senhor, do seu grande e poderoso nome? Senhor, afasta de ti esta ira. Em Números capítulo 14, verso 20, depois dessa oração, dessa intercessão, desses argumentos, Moisés fez um papel de um advogado, de um excelente advogado. Está escrito em Números capítulo 14, verso 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. Olha, queridos, as orações podem mudar até mesmo decisões de Deus. Eu quero deixar mais uma terceira verdade aqui. A oração, ela pode nos fazer alcançar o inalcançável. Eu vou repetir. A oração pode nos fazer alcançar o inalcançável. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Clamaram, oraram, suplicaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, porque quando nós oramos, Deus está nos vendo, queridos. Ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. O sacerdote é que sacerdotes faziam o diagnóstico, tanto da infecção, do contágio da lepra, como da cura da lepra. E no caso da cura, quando acontecia, o leproso tinha que oferecer um sacrifício a Deus, pela sua purificação, pela sua cura. 2 pombinhos ou 2 rolinhas para as famílias menos favorecidas. Isso constava na lei de Moisés. Então eles foram para mostrar aos sacerdotes como determinava e exigia a lei. Enquanto eles iam, veja que eles obedeceram. Foram purificados, foram curados, foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus.
E isso para mim é muito significativo e deve ser para você. Quando nós oramos e clamamos pela misericórdia de Deus, nós podemos encontrar graça, misericórdia e resposta. Um deles, quando viu que estava curado, você já conhece o episódio, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era estrangeiro. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhes disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Quando eu disse que a oração ou as orações, elas podem fazer alcançarmos o inalcançável, é verdade. Foi o que aconteceu com esses 10 leprosos. Os leprosos alcançaram o inalcançável, porque oraram, porque clamaram, porque suplicaram. Que seja assim na sua vida. Amém? Amém. Eu li uma frase esses dias, em que o pastor diz assim, que a igreja não foi chamada para ser eficaz, grande ou rica. Olha o que ele diz. A igreja não foi chamada para ser eficaz, grande ou rica, mas para ser fiel. A igreja foi chamada para ser fiel. E fiel em tudo. Em tudo. Nos seus compromissos financeiros, nas orações, no partir do pão, na palavra, no temor, na obediência. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém? Eu quero aproveitar este momento para que Deus restaure esta profundidade, esta bênção, este privilégio de orarmos. Deus sonha. Eu penso que Deus deseja, Deus almeja que gigantes de oração sejam levantadas em todo o mundo. Que gigantes de oração sejam levantados na sua casa, que é casa de oração para todos os povos. Que você seja um gigante de oração. Ore continuamente. Continue orando. Continue acreditando. Porque as orações, elas podem trazer a existência para as nossas vidas aquilo que não existe, como se já existisse. Amém? Vamos orar então. Coloque a mão no coração. Meu Deus e meu Pai, nós compartilhamos a Tua palavra de uma maneira muito simples. Trazendo, Senhor, estas 3 verdades extraídas da Tua palavra. E que estas verdades, Pai, sejam soldadas no nosso coração. Que não sejamos superficiais. Que nossa vida espiritual, que nossa vida de oração, que nossa fidelidade, que o temor a Deus e a obediência sejam profundas. Tenham raízes para permanecerem, Senhor, firmes e inabaladas. Senhor, que o Senhor levante gigantes de oração. Que possamos, Senhor, ter os olhos abertos para enxergarmos toda a sua grandeza. Que tenhamos os nossos olhos abertos para enxergarmos como Moisés. Enxergar o invisível. Abençoa, Pai, cada vida que está conosco neste momento, que nos assiste.
que cada um possa alcançar, Senhor, o inalcançável. Que decisões, Senhor, que são contrárias ao teu povo, que elas possam ser mudadas. Que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de nós. E longe de nós pecarmos contra o Senhor, deixando de orar a tempo e a fora de tempo, Pai. Que o sobrenatural, Senhor, se manifeste na vida de cada um agora. Estamos vivendo, Senhor, momentos difíceis. Dias difíceis, conforme a tua palavra nos afirma. Mas nós temos, Pai, esperança. Nós temos fé. Nós temos, Senhor, esta arma poderosa que é a arma da oração. Ah, Senhor. As pessoas, Senhor, podem rejeitar as nossas palavras, os nossos argumentos, até mesmo o nosso amor e a nossa ternura, mas são indefesas contra as nossas orações. Muito obrigado, Pai, por esta noite, que seja realmente uma noite de restauração. Que o teu povo seja ricamente abençoado por esta palavra, em nome de Jesus. Uma boa noite, até breve, fique com Deus, e que Deus continue permanecendo do teu lado e do lado de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.